Um tempo, repete comigo, um tempo de andar sobre as águas. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3. Ih, ficou fraco. Vamos lá. 1, 2, 3. Um tempo de andar sobre as águas. Um tempo de viver o que eu nunca vivi. Eu falei na quinta-feira que esse tempo pode ser meu, exclusivamente. Esse tempo pode ser seu, exclusivo seu. Ou esse tempo pode ser um tempo nosso, aonde a palavra totalidade vai tomando forma. Pode ser meu. Mas se ele for meu, dê-me toda a tua atenção daqui para frente. Se ele for meu, eu compartilho ele com você. Eu tive uma reunião com os 2 pastores que estão pastoreando as suas igrejas, né? Essa reunião foi específica com eles porque tratava-se de assuntos concernentes ao pastor que já está pastoreando uma igreja. Virei para eles e disse o seguinte: eles não estão aqui e eles entenderam isso. Virei para o pastor Joel, pastor Fábio e disse para eles: olha, se vocês conseguirem entender tudo que eu tenho ministrado nessa igreja, tudo que eu tenho vivido, as experiências que tenho tido com o Senhor, e se no coração de vocês e na alma de vocês estiver o seguinte: bem, meu pastor liberou isso sobre as nossas vidas, em nossas igrejas nós também viveremos. Assim acontecerá. Só que quando eu ministro isso sobre a vida dos pastores, fica restrito ao anjo da igreja. E eles terão que ministrar sobre a vida, então, dos seus membros. Um tempo de andar sobre as águas. Vou repetir e enfatizar. Pode ser meu, pode ser teu, ou, se crermos, pode ser de todo o ministério, aonde inclui Cavalcante, pastor Joel, pastora Simone, aonde inclui Nova Campinas, pastor Fábio, pastora Rosemary, e aonde inclui a tua vida. Vira para o teu irmão ou para a tua irmã e diz assim: você não quer? Pergunta para ele ou para ela. Andar sobre as águas, você não quer? Tem medo? Deixa o medo de lado. A Bíblia diz que Jesus, ele decide virar para os discípulos e diz o seguinte: olha, eu quero que vocês embarquem para o outro lado da margem. Só que seus discípulos já tinham em sua memória que outrora Jesus já havia declarado aquilo, e veio uma tempestade. Aquela tempestade assolou o barco, a embarcação. Quando Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, passai para o outro lado da margem, eu acredito que o coração dos discípulos já se apertaram em dizer: será que ele quer nos experimentar de novo? A viagem começou tranquila. Eu acredito que aqueles com mais experiências em embarcação viraram para os outros e disseram assim: rapaz, está tudo tranquilo, cara. Olha para o alto, eu conheço de mar.
Eu conheço o tempo. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, entretanto, o barco, versículo 24, já estava longe, a muitos estádios da terra, e de repente o barco foi açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu preciso deixar algumas coisas. A primeira é da forma praticamente que eu terminei a última mensagem de quinta, falar contigo, que diz o seguinte: existem palavras proféticas que só poderão ser vividas quando nós pularmos do barco. Em meio a esse vento contrário, existem pessoas que continuam com medo, continuam achando que o melhor lugar para você estar é nessa embarcação. E quando na verdade Deus tem uma experiência nova para te dar. Apesar de toda a complexidade da situação, os discípulos ainda confiavam no barco. Achavam que o barco era o lugar mais seguro. Sabe, querido, o barco nesse momento era o último recurso deles. E o que Deus então começa a me mostrar, e eu começo a visualizar, é a amplitude. É mesmo com um número reduzido, uma igreja pequena, quando o Senhor, Ele consegue me dar uma visão além de algo humano, além de algo que mexe com quantidade. É quando o Senhor, Ele consegue abrir os teus olhos e te fazer a visualizar aquilo. Filho, vou te dar uma visão do que vou fazer e do que vou realizar. E o Senhor abre um pouquinho o leque dessa visão. Filho, você não vai ver tudo, mas eu vou começar a te mostrar o que sou capaz de fazer, o que sou capaz de realizar. E é como se abrisse uma janela, e o Senhor está vendo, eu posso fazer isso, está vendo, eu posso fazer aquilo, está vendo, eu sou o Deus soberano, eu posso. Durante muito tempo eu já ouvi pessoas inclusive fazendo chacota com essa passagem de Jesus andando sobre o mar. Mas sabe, queridos, o que hoje eu vim aqui para ministrar na tua vida é que chegou um tempo de andar sobre as águas. Chegou um tempo de andar sobre as águas em meio ao mar revolto, as ondas grandes. Eu não sei, querido, como é que vai estar essas ondas. Eu não sei, sabe, como vai estar, mas eu quero te dizer que nesse momento o local mais seguro que Deus manda te dizer é sobre as águas. Ainda que as ondas sejam altas, ainda que as circunstâncias dizem que não, ainda assim Deus manda te dizer que o local mais seguro é estar sobre as águas, é andar sobre as águas. Eu vim aqui, querido, não para ministrar aquilo que os pregadores ministram sobre a incredulidade de Pedro. Ah, pastor, Pedro deu 1, 2, 3 passos e de repente começou a afundar. Não, querido, eu vim aqui para te dizer que quando Deus me chama para andar sobre as águas, eu preciso ter a minha visão focada em Cristo Jesus. E quando a minha visão é Cristo, grandes coisas começam a acontecer. Quando a minha visão é o Senhor, grandes coisas começam a tomar forma, a se materializar. Deus me chamou e te chamou para andar sobre as águas. Eu costumo dizer, querido, que ainda que Papai do Céu me leve antes do tempo que eu acho que seria o tempo provável para minha ida, ainda assim eu morrerei dizendo: Senhor, eu fui chamado para andar sobre as águas. Sonhos e expectativas vão continuar arregados dentro do meu coração. Sonhos e metas, eu vou continuar crendo que a qualquer momento algo importante irá acontecer. Sabe quando você acorda e você vira para Deus e diz: Senhor, eu creio que algo hoje irá acontecer. Eu não sei o que é, eu não sei de que maneira, eu não sei qual o grau da sua importância, mas algo novo tu irás fazer sobre a minha vida. Ei, é tu acordar
com uma perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. É você acordar dizendo para Deus: Senhor, isso está fora da minha ossada, mas está sob o controle do teu poder. É quando eu olho e digo assim: Senhor, a minha ousadia vai dizer: eu sou capaz de andar sobre as águas. A minha ousadia vai dizer: eu não quero saber quantos passos Pedro deu. Eu não estou aqui para pregar na incredulidade de Pedro. Eu não estou aqui para fazer chacota, porque ele foi o único capaz de dizer para o Senhor: Senhor, se és tu, me permita ir andar contigo sobre as águas. Jesus vira e diz: vem, Pedro. Sabe, crente, precisamos descer do barco. Fala com o teu irmão isso. Na quarta vigília da noite, versículo 25. A quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. Entre as 3 e as 6 da manhã. Nessa hora ninguém dorme. O vento estava açoitando, as ondas eram grandes. Quero ver quem dorme nessa hora. Fala para mim. Quantos perdem o sono no momento de luta? Quantos não conseguem dormir na hora da adversidade? E é nessa madrugada que tu não consegue dormir que Deus quer que tu dobre o teu joelho e fale com Ele. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que eu vou ficar esperando tanta coisa? Para me render ao Senhor de fato e verdade e reconhecê-lo como autor e consumador da minha fé. O que eu estou esperando? Eu vou ficar aguardando o quê? O que mais precisa acontecer? Às vezes, como pastor presidente, eu achei que isso fosse algo só meu, mas conversando com outros pastores e alegando isso, a minha intenção era de saber se é uma incredulidade da minha parte ou se acontece com eles também. Quantas vezes nas minhas orações eu peço: Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal, Senhor. Me dá um sinal, Deus. E o Senhor vê aí o que tenho eu feito. Vê aí, fazendo-se cumprir aquilo que durante muito tempo atrás, antes de eu ser pastor, Deus ali então começou a usar para falar comigo. Começou a usar a sua palavra. E antes de eu ser pastor, naqueles 21 dias de monte, um mês antes de ser consagrado a pastor, e quantas vezes Deus usou não só esse texto em Isaías 60, como em outros textos, trazendo um significado. O versículo 9 diz assim: certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aqui o contexto fala sobre a glória da Nova Jerusalém. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Jesus, no teu furor te castiguei, no meu furor te castiguei, mas na minha graça o Senhor mostra o seu extremo. Tive misericórdia de ti. Sabe, querido,
Versículo 11: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazido riquezas das nações e conduzidos por elas seus reis. Bem, eu já disse para você que, já falei isso aqui há muitos anos atrás, muito antes de ser pastor. Um homem de Deus foi usado para dizer para mim: olha, Deus põe na tua mão pérolas e diz para você, cuide bem delas. Eu acredito que quando eu tento contextualizar essa mensagem de riquezas, eu acredito que essas riquezas são as pérolas que Deus tem colocado nas minhas mãos, e essa pérola é você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: você é a pérola do Senhor. Se essa pérola é você, e Deus te chamou e me chama para ter uma experiência maior com Ele, quem poderá impedir? E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, diz o versículo 26, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomado de medo gritaram. Deixa eu te falar algo aqui. Os marinheiros têm por costume, quando o vento está muito forte e as ondas muito fortes, eles têm por costume, ou guardam isso, né, como algo místico, de que quando eles conseguem olhar para o mar e ver algo assombroso, aquilo ali é um sinal de que o barco vai a pique, de que o barco irá naufragar. Quando eles olham e contemplam Jesus andando sobre as águas, que não era um fator comum, a primeira coisa que eles acham que era um fantasma, e eles gritam de medo. Por quê? Porque a visão dizia mais ou menos de que algo ruim estava para acontecer, algo ruim iria acontecer, e que o barco então iria a pique, ele iria naufragar, sabe? Mas Deus, ele entra na contramão de tudo isso. Eu acredito que Jesus, com muita calma, vira para eles e diz assim: não, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo. Eu acredito que em meio àquele mar revolto, aquela onda alta, aquela voz de Cristo, ela ecoou, ela trouxe, sabe, crente, aquele momento em que as ondas estão açoitando, batendo na sua embarcação. Tu vira e acha que é o fim, mas de repente tu ouve uma voz: tem de bom ânimo. Ou talvez Deus te trouxe aqui só para ouvir essa voz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, não tem mais. E Cristo vem andando sobre as águas. Aí de repente o mais ousado dos discípulos vira para ele e diz: Senhor, se és tu, se tu és o Senhor, permita-me ter contigo. Sabe, eu preciso te dizer que as maiores conquistas de um ser humano, de alguém lavado e remido, escolhido por Deus, é quando ele deixa de lado toda a forma natural. Sabe, eu acredito que Pedro nem tinha o direito de falar assim com Jesus. Eu acredito que Deus nos limita. Por isso que há pedidos que eu faço que Deus não concede, porque eu acabo pedindo mal. E aí Tiago fala sobre isso, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero te dizer que de repente Pedro não tinha esse direito, mas de repente ele foi ousado, no meio do esplendor da glória de Jesus, andando por sobre as águas. Eu acredito que naquela hora ele vira, toma-se de um entusiasmo, de uma ousadia, de uma inquietude, e vira o seguinte: Senhor, se és tu, Senhor, permita-me ter contigo sobre as águas. E de repente Jesus vira para ele e diz: vem. Desculpa, querido e querida do Senhor, eu sou escaldado de igreja. Não de uma vida de santificação, porque uma vida de santificação foi só quando eu me separei, mas de igreja, as andanças foram muitas.
E eu aprendi que quando tu está num lugar sério, aonde se ministra a palavra de Deus, não é de qualquer maneira não, é com a alma, aonde a tua liderança olha para ti, consegue ver, contemplar nos seus olhos um potencial muito maior do que aquilo que você está vivendo. Consegue olhar para você e visualizar em você um potencial muito maior, e te olha e te vê, meu Deus, ele está dentro do barco. O que ele está fazendo dentro desse barco? Se é tempo de andar, é um tempo de andar sobre as águas. De olhar para jovens e ver jovens às vezes perdidos dentro da embarcação, olhando para a onda, se preocupando com o vento contrário, e quando na verdade Jesus virou e disse: olha, é um tempo de andar sobre as águas. Um tempo de andar sobre as águas é quando tu coloca um propósito no teu coração e você não desiste dele. Você diz: eu vou até o fim, doa quem doer. Olha, Deus vai me honrar. A qualquer momento o milagre vai acontecer. Eu vou até o fim. Eu fui chamado para andar sobre as águas. Eu tenho um pastor, e o meu pastor tem ministrado que é um tempo de andar sobre as águas, um tempo de viver o que eu nunca vivi, um tempo de experiências novas com o teu Senhor. Um tempo, querido, onde o grito de medo se transformará num grito de adoração, onde tu irás dizer: louvado, você me ajuda, louvado seja o nome louvado seja o nome do Senhor. Essa reunião que eu tive com os meus pastores, eu virei para ele, porque no momento que eu estava aqui ministrando, o ministério de louvor aqui, sendo derramado e sendo usado pelo poder de Deus, eu virei para eles lá em cima e disse assim: olha, não adianta vocês visualizarem, olharem para frente e falar assim: ah, mas é mais fácil para o pastor Alexandre, ele está na sede, com o ministério de louvor bonito. Vocês precisam olhar lá para trás, porque se hoje eu consegui chegar até aqui, é porque houve ousadia, fé, intrepidez. Só que a escada começou a ser subida pelo primeiro degrau, e o Senhor olhou do alto e falou assim: filho, sobe mais um, eu subi. E eles disseram: pastor, eu entendi. Chegou a vez de vocês. Quando eu falo com pastores, talvez a conversa seja um pouquinho mais áspera do que com você hoje aqui pregando. Com você, eu preciso dizer para você que você tem duas opções. Ou tu fica dentro dessa embarcação aí. Eu ainda vou te dizer mais, não se preocupa não, porque o vento vai cessar. Dá um glória a Deus aí. Tu vai chegar do outro lado da mar, dá um glória a Deus aí. Mas a experiência de andar sobre as águas tu não terás. Tu não vai morrer. Toca no teu irmão e diz assim: tu não vai morrer se tu quiser ficar dentro do barco. Mas a experiência de andar sobre as águas tu não terás. Essa experiência foi única de Pedro. Eu acredito que depois os discípulos viraram para Pedro: Pedro, como é que foi, rapaz? Eu te vi. Tinha hora que tu estava lá em cima na onda, tinha hora que tu estava lá embaixo. Como é que foi essa situação? Como que aconteceu isso, Pedro? Que negócio é esse, rapaz? Como é que foi isso? Aí Pedro: rapaz, a experiência foi tão boa, tão maravilhosa, que eu não consigo nem achar palavras para descrever aquilo que se chama poder de Deus. Tem experiências que serão tuas, de mais ninguém. Há experiências, vão existir experiências que serão somente tuas, de mais ninguém. A pior coisa para um homem de Deus é quando ele
Não se atenta para as oportunidades que vão surgir. Joga esse medo fora. Joga esse medo fora. Você quer ver a oração mais simplificada, ou a menor oração realizada na Bíblia? Vai comigo ao versículo de número 30. Diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou. Você me ajuda? Gritou. Ih, ficou fraco. Gritou. A menor oração. Salva-me, Senhor. A menor oração bíblica, com a resposta mais rápida. Pergunta: por quê, pastor? Porque aquele que podia salvá-lo estava de frente para ele. Uma coisa é quando tu ora, tua oração precisa chegar ao trono da graça. Aí chegou lá, aí Deus manda a resposta. Aquela coisa tua pode levar aí um períodozinho, às vezes de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei quanto tempo tu tem brigado, tu tem lutado por isso, não sei. Mas sabe, a oração mais rápida é quando aquele que me faz andar sobre as águas, no momento de luta, eu ali fraquejo, dou uma balançada, dou uma meia que eu subi, uma submergida, mas grito: salva-me, Senhor. E aí o Senhor estendeu a mão para ele e diz: Pedro, em outras palavras, tu não irás morrer nesse mar revolto. Eu tenho outra coisa para te falar. A Bíblia diz assim que na 4ª vigília da noite, já te falei que é por volta de 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: daqui a pouco vai amanhecer. Toca no teu irmão e diz isso para ele: daqui a pouco já vai amanhecer. Fala assim para ele: um novo dia vai acontecer. Com esse novo dia, novas coisas virão. Fala: novas coisas virão. Significa o seguinte: corra. Porque a maior experiência não é com o raiar de um novo dia, que tu está vendo o sol, está contemplando toda. Não, é no meio dessa escuridão, Deus mostrando que Ele é Deus e capaz de te fazer andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz no 26, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Bem, outra coisa que eu preciso deixar para você aí é o seguinte: ele não estava indo para socorrer os discípulos, não. O maior propósito de Cristo não era socorrer os discípulos. No meio dessa embarcação que tu está vivendo aí, não espera por socorro, não. Ah, peraí, pastor, eu estou esperando, Jesus vai vir. Olha, Ele vai enviar um anjo, esse anjo vai descer com bolinhas, né, luzinhas piscando, igual árvore de Natal. Aí vai descer. Tem gente esperando Deus como se fosse uma magia, ou aguardando o Senhor como se fosse outrora aquelas promessas que aquele pai de santo fazia. Não te preocupes, daqui a 7 dias tu verás o que vai acontecer. E aí tu fica ali, já passou um dia, já passou 2, já passou 3 e nada, já passou 4, já passou 5 e nada. E aí tu fica, não, o meu Deus, Ele está acima de toda a força espiritual, ainda que seja do mal. Ele não vem para te socorrer. Deixa eu te dizer isso.
Não fica aguardando o Senhor aí. Ah, Senhor, ei, Ele só virá te socorrer depois que tu for ousado, ousada e tiver disposição de andar sobre as águas. A Bíblia fala que Jesus estava indo em direção à filha de Jairo. A filha de Jairo estava com 12 anos, com uma enfermidade e morreria. Mas no caminho, de repente, em meio à multidão, alguém toca na veste da sua orla e é curado. E essa pessoa, então, Jesus vira para os discípulos e diz assim: para os seus discípulos, alguém me tocou. Aí os discípulos, principalmente Pedro: mas Senhor, como pode? Alguém te tocou, a multidão te comprime. Todos, é lógico, Senhor, todos estão te tocando. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe, queridos, eu preciso dizer para você que tudo que Deus faz é bom. Ele não foi socorrer a mulher enferma. Ele estava passando e ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. O Senhor não foi socorrer e não está vindo te socorrer. Ele sabe que por essa luta você conseguirá passar. Existem coisas, queridos, que Deus não vai fazer. Existem coisas que Deus não vai realizar, que Ele olha para mim e diz: Alexandre, isso tu é capaz de fazer. Isso aí tu é capaz de resolver. Eu não vou sequer colocar menção do meu dedo nisto. Isso aí é contigo. Eu não vou fazer isso aí é teu. Agora, se porventura, quando tu começar a andar sobre as águas, não te preocupes, porque se tu começar a submergir, tu só precisa gritar: salve-me, Senhor, e eu que te ordenei caminhar sobre as águas, vou te levantar. Essa história, queridos, verídica. Esse momento que os discípulos viveram com o Senhor, a narrativa mais importante aqui, a primeira, era de mostrar que o Deus em quem eu tenho crido é o Deus que anda sobre as águas. Diz amém, por favor. Se Ele é o teu Deus, glorifica o Senhor aí no teu lugar. O Deus, repete comigo: o Deus em quem eu tenho crido, Ele, somente Ele, pode andar sobre as águas. Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto que eu preciso analisar aí, é o seguinte: também, repete comigo, e também é capaz de me fazer andar junto com Ele. A narrativa do versículo 22 até o versículo 33, que é a melhor narrativa entre Marcos e João, é a de Mateus. A melhor narrativa, depois você pode ver nos outros evangelhos. A melhor narrativa sobre Jesus andando sobre o mar é em Mateus, do 22 ao 33, eu posso dizer que o que tinha de mais importante, o que tinha de mais necessário de se captar, de se aprender, era o seguinte: era em dizer para você e para mim que a primeira, Jesus, o meu Deus, Ele anda sobre as águas. E aí, querido, quando eu já falo isso, eu já glorifico o Senhor de forma tremenda. Dá um amém aí, por favor. A segunda coisa importante, repita e enfatizo, era o fato de ter tido um homem ousado de dizer o seguinte: Senhor, se és tu mesmo, me permite ter contigo também sobre as águas. Aí o Senhor: então vem, Pedro, vem, desce do barco, vem. Do 22 ao 33, o mais importante não foi o vento, não foi os açoites, não foram os barcos, não foram os discípulos. O mais importante foi Jesus. E a segunda coisa mais importante foi que Ele, não só Ele anda sobre as águas, como Ele tem poder de virar para mim e para você. Agora é contigo que eu estou falando, não estou falando com Pedro. Agora é contigo que eu estou falando. Vem, um tempo de andar sobre as águas está chegando sobre a tua vida. Eu tenho vivido esse tempo.
Foram me feitas muitas promessas. E uma por uma, devagar vem se cumprindo. Só esse ano, eu posso dizer para você sem medo de errar que eu tenho, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração e dizer assim: filho, você tem andado sobre as águas. Só por esse motivo já é motivo de glorificar o nome do Senhor. Se você tem carinho pelo teu pastor, se você tem um respeito pelo teu pastor, você já consegue levantar a tua mão e dizer verdadeiramente: aponta para cá, sem demagogia, aponta para cá, pode apontar para o pastor. Isso, verdadeiramente eu tenho visto, pode falar aí, verdadeiramente eu tenho visto o poder de Deus sobre a vida do meu pastor. Já é motivo de glorificar o Senhor, glorifica aí. Só que, querido, Deus não me chamou para andar sobre as águas sozinho. Deus não me chamou, eu fui presenteado. Daqui a pouco você vai ver aí na porta da igreja o carrão aí, que eu fui presenteado pelo Senhor. Deus não me chamou para andar sozinho sobre as águas. Deus me chamou para quando tu vê o pastor saindo aí com um carro mais novo, não é para tu ficar dizendo: ah, pastor, ah, o carro, ah, não. É para tu dizer verdadeiramente: a palavra do meu Deus tem se cumprido na vida do meu pastor. Querido e querida, Deus está me chamando e tem dito: filho, é um tempo de andar sobre as águas. Agora, eu não quero andar sozinho, eu quero compartilhar contigo. E se tu crer, os milagres que eu tenho vivido, eu profetizo sobre a tua vida. Deixa eu te falar, quando Cristo foi tentado, quando ele foi tentado por Satanás, ele diz assim: transforma essas pedras. Tu não está com fome? 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães, vai. Ordena que assim acontecerá. Aí ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deixa eu falar para você, o fator de Deus até está fazendo coisas acontecerem no mundo espiritual, na área, dessa área da impressão, dessa área logística, naquilo que humanamente falando são os olhos que veem. O mais importante é eu dizer para você, que mais importante que um carro que vai estar na porta, e digo isso do fundo da minha alma, mais importante é de saber que as experiências que eu tenho vivido com Deus é ímpar. E eu tenho brigado nesse ministério para dizer para você o seguinte: eu não aceito viver sozinho, eu não quero viver sozinho, eu não admito viver isso sozinho. E quando eu digo sozinho, eu digo com a minha família. Não, se Deus me chamou aqui, querido, se Deus tem compartilhado comigo viver e andar sobre as águas, Ele tem dito para você: ei, se o seu líder tem andado, diga em nome de Jesus, diga: eu também irei, eu faço parte dessa família, eu faço parte desse ministério, eu também irei andar sobre as águas com Ele. E eu determino portas que até hoje estavam fechadas, se abrindo na tua vida hoje. Há um período atrás, a pastora, nós fomos no Álvaro, nós fomos lá, fomos surpreendidos com aquelas 90 notas promissórias, 30 notas promissórias, que era um total de 90 mil reais, do sítio da igreja, o restante. E no caminho ela veio escrevendo algo dentro do carro. E quando foi coisa de há uma semana atrás, ela pegou aquela folha e falou assim para mim: lê aí. Vou botar meu lenço no exemplo, tá? Ele não está muito sujo não, tá? Ela jogou assim em cima do sofá e disse assim: lê aí. E dentro do que tinha escrito ali, que Deus usou ela não estava falando com o esposo, era Deus usando ela
para o pastor, que além de pastor de vocês, é pastor dela. E ela, melhor que ninguém, tem visto a nossa dedicação na obra. Coisa que eu não preciso ficar aqui me justificando, queridos. Eu não preciso me justificar. E dentro daquilo, eu passei nessa semana que antecedeu a inauguração de Cavalcante, essas semanas todas, e os meninos são provas disso. Nosso presbítero Júnior. Cada viagem que eu dava com o meu carro, eu carregava 500 quilos de granito, fora o peso de outros materiais. Na verdade, tive que ir a Itaboraí 4 vezes. 3 vezes com 500 quilos e depois para comprar mais 8 pedras que faltou. Bem, e tudo isso com muito amor. E uma dessas vezes, algumas vezes, o Rômulo, meu sobrinho, estava comigo. E com muito amor, volta sorrindo. Ele passou alguns dobrados comigo na estrada. Que ele fala que eu corro muito, né? Mas o tempo era curto. O pedreiro aguardando as pedras. E você, Senhor, eu preciso ir, eu preciso ouvir. E aí a minha esposa foi e me entregou. Ela não sabia. E ela me entregou e aquele papel dizia assim: olha, mais ou menos isso, Deus manda te dizer que Ele tem olhado e contemplado o teu coração. E Ele tem dito para você: escolhe, porque eu te darei. Escolhe o carro que você quiser, pois eu te darei. E aí eu olhei aquilo, eu falei: Jesus. E ela simplesmente jogou aquele papel, deu as costas e foi para a cozinha. Eu peguei aquilo e falei: Senhor, eu creio. Eu não, sabe, crente, diante do Espírito Santo de Deus, a minha maior alegria, volto a dizer aqui para poder contextualizar isso aqui, não é que daqui a pouco vai ter um carro novo na porta, não. É do fundo da minha alma. A minha maior alegria vai ser quando tu subir esse altar e falar: pastor, eu estou vivendo aquilo que eu nunca imaginei viver na minha vida. Pastor, sonhos que eu nunca imaginei contemplar, eu tenho vivido. Aí, queridos, aí vai haver um orgulho. Não é uma vaidade não, mas é um orgulho santo, pastoral, em dizer: Senhor, eu tenho ministrado naquele lugar. A tua igreja tem ouvido todas aquelas palavras e tem vivido a cada uma delas, sem medo, a cada uma delas na íntegra. Deus te chamou para andar sobre as águas. Eu não sei se tu está me visitando aqui, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quais são as lutas, tal, o que tu, mas Deus te chamou para andar sobre as águas, para ser grande lá no teu trabalho, para ser alguém que Deus há de olhar e dizer: eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com ele nem com ela. Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para viver o que tu nunca imaginou viver na tua vida. Em Cristo. Repita comigo, por favor: em Cristo. Levanta a tua mão, aponta para o alto. Em Cristo. Não é no pastor Alexandre. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deixa eu só falar aí. Ninguém vai entender nada. Guarda essa. Pastor, não deu para decorar nada. Não deu. Ninguém vai entender nada do que Deus vai fazer contigo. Você entendeu isso? Diz amém.